Vamos simular essa situação. O criminoso internacional Vladimir Putin entra ao vivo e faz mais um ultimato. Ele dá ao comandante supremo da Ucrânia 24 horas para assinar a rendição, retirar as tropas das regiões de Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk e aceitar o status de não alinhamento para o restante da Ucrânia. As Forças Armadas da Federação Russa ameaçam usar armas nucleares táticas contra os principais nós de transporte e concentrações de tropas da Ucrânia, caso não haja rendição dentro de 24 horas. O que Zelensky fará nesse caso? E principalmente, qual será a reação do Ocidente? Compreendo, é um tema desagradável, mas necessário de ser abordado no espaço informativo. E, em primeiro lugar, para o público ocidental. Por isso, este vídeo terá uma dublagem em inglês. Peço que ajudem a divulgar o vídeo. Para isso, basta, no mínimo, se inscrever no canal. Por algum motivo, no Ocidente acham que a Rússia nunca vai usar isso. Nós temos uma doutrina nuclear. Veja o que está escrito lá. Se as ações de alguém ameaçarem nossa soberania, nossa integridade territorial, consideramos possível usar todos os meios à nossa disposição. Como mencionado antes, Putin recorre à ogiva nuclear não por estar em boa situação. Ele não tem uma resposta proporcional à escalada do Ocidente. Abordamos esse tópico em um vídeo exclusivo para assinantes do Patreon e do Bitly Plus. Inscreva-se pelos links na descrição, se tiver interesse. Discutimos que a decisão do presidente da Federação Russa de fornecer armas a vários grupos terroristas que podem atacar bases americanas só vai piorar as relações de Moscou com as monarquias do Golfo Pérsico e outros países. A cooperação da Coreia do Norte pode levar a Coreia do Sul a começar a fornecer armas para a Ucrânia. Para Putin, a ameaça é começar a fornecer armas para outros lugares, um Zugzwang. Mas é assim que os acontecimentos se desenrolarão no caso de um ultimato nuclear de Putin. O Ocidente tem uma opção de resposta que esteja de acordo com o conceito de escalada gradual? Afinal, Putin, na falta de outras opções, realmente pode apostar tudo, então é preciso agir de forma preventiva. A OTAN deve eliminar a possibilidade de a Rússia usar armas nucleares. Mas antes de tudo, mais uma vez, como antes de 24 de fevereiro, me dirijo à comunidade internacional. Ataques preventivos, para que eles saibam o que vai acontecer com eles se usarem isso. E primeiro sobre alguns aspectos técnicos dessa questão. Jens Stoltenberg, em uma das últimas entrevistas, declarou que a aliança está negociando colocar as armas nucleares em estado de prontidão de combate elevada, especificando que se trata da modernização desse tipo de armamento. Tudo isso devido à crescente ameaça da Rússia e da China. Mas fica a pergunta, com que tipo de armas nucleares exatamente a OTAN opera? A aliança não possui armas nucleares próprias, elas pertencem apenas aos seus membros, Estados Unidos e França. Por enquanto, o Reino Unido não está sendo considerado, pelo motivo de que a velha Albion não possui ogivas nucleares táticas, apostando em forças nucleares estratégicas representadas por mísseis balísticos baseados em submarinos nucleares da classe Vanguard. Mas, seguindo a lógica da escalada gradual, antes do uso de armas estratégicas de destruição em massa, deve haver uma etapa de uso de ogivas nucleares de baixa potência. Contudo, não há razão para alarme. Na verdade, a dissuasão nuclear evitou grandes guerras por um longo período. E a Europa, se quiser paz e tranquilidade, deve se preparar para a guerra nuclear. O simples fato de discutir esse assunto já reduz a possibilidade de diminuição do limiar para o uso de armas. Essa é a primeira parte. A segunda é que nós temos mais dessas armas do que os países da OTAN. Sim, absolutamente certo. Putin sabe que o que está sendo usado atualmente no território europeu claramente não é suficiente para manter o equilíbrio, se é que podemos dizer assim, da dissuasão nuclear tática. Eu já levantei esse assunto. No território da zona do euro, estão posicionadas de 100 a 150 bombas aéreas americanas B-61 em versão nuclear. A maioria dos projéteis de nível tático varia de 0,3 a 10 quilotons, embora algumas B-61 possam chegar a até 400 quilotons. Mas, em qualquer caso, permanece a questão da entrega da ogiva, pois a B-61 é uma bomba de queda livre, ou seja, para atingir o alvo, o avião precisa voar diretamente sobre ele. Não preciso explicar para você que usar aviação na zona de atuação da defesa antiaérea é simplesmente impossível, ou seja, desse ponto de vista, essas bombas simplesmente não são eficazes.
Embora não seja difícil adaptar um módulo UMPK a elas, isso só aumentaria o alcance máximo de impacto para 80 km. No caso de um confronto com a Rússia, isso significaria a possibilidade de atingir alvos na retaguarda rasa, e isso não é eficaz. Esse tipo de arma deve alcançar alvos estratégicos que estão a uma distância considerável da linha de frente. Em outras palavras, o arsenal nuclear americano na Europa não é adequado para enfrentar os desafios atuais. Reafirmo, não estamos discutindo o uso de armas nucleares, e sim maneiras de evitar esse cenário. Para isso, a Europa precisa de paridade com a Rússia, no mínimo através da capacidade de entrega de armas nucleares, entendeu? Eu já exigi. Devolva-me as armas nucleares. Não preciso das estratégicas. Para quê? Não pretendo enfrentar os Estados Unidos. As táticas são mais do que suficientes. O Iskander alcança 500 quilômetros ou mais. Sim, como você pode ver, o chamado Eixo do Mal se preparou muito melhor para a roleta russa com ogivas nucleares. No território da Bielorrússia e de Kaliningrado estão implantados os sistemas Iskander-M, capazes de entregar ogivas nucleares com potência de 5 quilotons a uma distância de 500 quilômetros usando mísseis quase balísticos. Ou seja, quase todo o território da Polônia fica ao alcance do sistema, assim como parte do território da Alemanha, incluindo Berlim. Levantei esse assunto há mais de um ano, pois já estava claro que a Europa precisava responder de alguma forma ao chantagem nuclear do presidente ilegítimo da Federação Russa, colocar as forças nucleares em alerta máximo, realizar uma série de modernizações tanto dos vetores quanto das próprias armas nucleares. Nada disso foi feito. Como podem ver, só agora o secretário-geral da OTAN declarou a necessidade de consultas sobre esse tema. Os bonzos mimados só agora levantaram a questão de colocar as armas nucleares em prontidão de combate por causa das ameaças da Rússia e da China. Mas a questão persiste, o que vocês colocarão em prontidão se não possuem absolutamente nada? Mas aí Emmanuel Macron pode ajudar, já que ele já propôs incluir as armas nucleares francesas na defesa europeia comum. Essa proposta surgiu justamente porque, além dos Estados Unidos da América, que estão fazendo de tudo para forçar os europeus a assumirem a responsabilidade por sua própria segurança. Apenas a França possui armamento nuclear que pode ser considerado um fator de dissuasão contra os sistemas Iskander russos. Ou seja, mísseis de cruzeiro, Air-Sol, Moyenne, Portée, Amélioré, com capacidade de transportar ogivas nucleares por até 500 km. O Air-Sol, Moyenne, Portée, Amélioré é lançado pelos aviões Rafale e Mirage. E isso é a única coisa que pode ser contraposta à ameaça nuclear russa neste estágio. Os membros europeus da OTAN devem, com urgência, regulamentar o procedimento para o uso de armas nucleares em resposta. E isso é necessário não para a escalada, mas para restaurar a paridade nuclear, que permite manter um ao outro sob mira. Afinal, no mundo moderno, assim é mais tranquilo. Só estou expressando minha opinião. Não estamos considerando o uso de armas nucleares na zona da operação militar especial, mas estamos prontos, por exemplo, para confirmar que as possuímos e que estamos totalmente preparados para seu uso em combate. De que forma isso pode ser feito? Ainda assim, na minha opinião, isso poderia ser, por exemplo, a realização de exercícios reais com detonações reais de ogivas nucleares nos campos de testes que temos. Sim, claro, vou tranquilizar a todos. Claramente, antes de qualquer ultimato, sem mencionar o uso, a Rússia certamente realizará exercícios demonstrativos com armas nucleares. A situação não é crítica no momento, mas é necessário começar a se preparar desde já para a possível chantagem nuclear de Putin. Afinal, no momento, a situação com o escudo nuclear da Europa é lamentável, como eu disse. E realmente não está claro o que as capitais europeias farão caso Putin realmente faça um ultimato nuclear à Ucrânia. Como agir? Considerando que a Europa só planeja consultas sobre colocar as armas nucleares em prontidão de combate elevada, ainda não desenvolveu uma resposta clara a esse desafio. E a situação piorou muito. A situação se agravou não devido à retórica de Putin, mas sim por causa da postura da China, que não comentou a intenção do líder russo de revisar a doutrina de uso de armas nucleares. Antes, ele pelo menos apelava à moderação e, em segundo lugar, devido à escalada em torno de Taiwan, Xi Jinping declarou que os Estados Unidos da América estão empurrando a China a atacar a ilha. Concorda, são frases familiares. Não atacamos como ratos covardes de madrugada em cidades pacíficas. Fomos forçados a isso. Portanto, no caso de uma operação militar especial em Taiwan, a China estaria interessada em um cenário informativo que desviasse o foco da opinião pública internacional da Ásia para a Europa Oriental. Em outras palavras, não é necessário vencer, mas é preciso ter certeza
de que essa é uma situação de derrota para todos os lados. É um caso sem esperança se iniciarem uma guerra por Taiwan ou qualquer outro motivo. Mas se você ainda acha que eles podem fazer isso, certo? Você acha que eles são tão poderosos que, no final das contas, vão vencer? É preciso convencê-los de que essa vitória seria única. Em outras palavras, eles pagariam um preço terrível por vencer essa guerra. Entende do que estou falando? O melhor resultado é uma estratégia de dissuasão. A China perde. A segunda melhor estratégia é um impasse, onde ninguém vence. O terceiro resultado é que eles vencem, não é? Mas pagam um preço terrível por isso. Sim, o professor John Mersheimer, um dos mais respeitados especialistas americanos em relações internacionais, expõe muito bem a estratégia dos Estados Unidos da América. O problema é saber se será possível colocá-la em prática em várias frentes ao mesmo tempo. Afinal, o cenário global beneficia aqueles que desejam abrir a caixa de Pandora. O Irã também está a um passo de criar sua própria arma de retaliação. E também declaram que vão revisar a doutrina de seu uso. Ou seja, a ameaça é que estão sendo criadas condições no mundo em que todos os ressentidos podem tentar apresentar suas reivindicações revisionistas usando armas nucleares como argumento. As fronteiras podem ser revisadas e os adversários eliminados. Muita coisa é possível. Se o Ocidente não desenvolver agora contramedidas contra o uso e ameaça de armas nucleares, corre o risco de se encontrar no epicentro de um cogumelo nuclear. Mais armas nucleares e menos controle de armamentos tornam o mundo mais perigoso. É por isso que, na OTAN, trabalhamos arduamente para envolver a Rússia em questões de controle de armamentos. E por que os aliados da OTAN apoiaram um novo tratado, o Tratado de Redução de Armas Estratégicas? Também peço à Rússia que reconsidere sua decisão e suspenda a retirada do tratado. Precisamos entender que este é um dos últimos grandes acordos de controle de armas que temos. Eles realmente não vão chegar a nenhum outro. Não adianta mais pedir nada a ninguém. As forças armadas da Ucrânia provaram que o exército russo, só para quando roubar eletrodomésticos, se torna perigoso a ponto de levar chumbo no corpo. Não é necessário buscar oportunidades de desescalada. É necessário demonstrar que, aconteça o que acontecer, a Europa está pronta para lutar por seus valores. E aqui retornamos ao ponto inicial. Suponhamos que venha um ultimato de Putin à Ucrânia. Em 24 horas, o regime terrorista russo estará pronto para usar armas nucleares. O que a OTAN vai fazer? Radosław Sikorski, chefe do Ministério das Relações Exteriores da Polônia, provavelmente já nos deu a resposta para essa pergunta. Citação: os americanos disseram aos russos que se vocês detonarem uma bomba nuclear, mesmo que ela não mate ninguém, nós atacaremos todas as suas posições na Ucrânia com armas convencionais. Vamos destruí-los todos. Claro, não acredito que isso tenha sido uma fantasia do Radosław. Eu só tenho um pouco de receio de como essa condição de garantia vai funcionar. Quais alvos militares nos territórios ocupados serão atingidos pelo ataque americano? Sistemas de defesa aérea? Mas o Army Tactical Missile System que foi recebido na Ucrânia já alcança todo o território ocupado em profundidade. Depósitos, quartéis-generais e centros de comunicação? Após o surgimento dos High Mobility Artillery Rocket System, os russos aprenderam a dispersar a logística e se enterrar no solo. Claro que não. Caso o impacto de fogo sobre o ocupante aumente devido aos mísseis de cruzeiro AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile, ou AGM-86, lançados pelos americanos, não haverá danos. Mas para expulsar o ocupante para o Mar de Azov, é necessário um impacto de fogo constante. Ou seja, ou é preciso posicionar na Ucrânia um contingente militar na forma de brigadas de artilharia, ou o apoio de fogo deve ser realizado por caças americanos, realizando ataques com diferentes JDAMs contra a linha fortificada do exército terrorista russo. Era exatamente isso que eu queria dizer. Ou seja, tudo se resume a saber se o Ocidente, a OTAN, os Estados Unidos da América vão se envolver na guerra após o uso de armas nucleares ou não. E eu temo que essa resposta, digamos assim, ainda precise ser alinhada. A OTAN precisa entender, ou ultrapassa seus próprios limites ou sai do jogo. E essa ideia que o secretário-geral Stoltenberg está promovendo, e esse consenso de que a OTAN não pode fazer nada até que uma invasão aconteça em seu território. Essa ideia foi rejeitada nos anos 90. É hora de voltar às lições que aprendemos, precisamos de uma intervenção da OTAN. Vamos anunciar isso, dizer aos russos para cessarem fogo e acabar com isso. Mas isso não pode ser parado sem a intervenção da OTAN. O Ocidente evita se envolver na guerra, seguindo a estratégia de escalada gradual que funciona para eles.
O único problema é que a Rússia realmente tem um Royal Flush, que pode colocar na mesa a qualquer momento. É a arma nuclear, mas não pense que este vídeo é sobre o fato de que a Rússia é invencível. Pelo contrário, a OTAN tem a possibilidade de neutralizar as ameaças nucleares de Putin. Aliás, já estão acontecendo conversas sobre isso. Estou falando sobre implantar um contingente completo da Aliança Europeia no território da Ucrânia, sem especificar o local de posicionamento. Para que Putin saiba que qualquer uso de armas nucleares significará automaticamente guerra com toda a Europa e depois com a OTAN. Uma linha vermelha claramente traçada assim pelas capitais democráticas ajudaria na desescalada, e não o contrário. É justamente uma posição firme do Ocidente que pode canalizar a agressão de Putin e demonstrar toda a sua falta de perspectiva. E o mais importante, lá fora eles entendem isso. Aqui está um artigo na respeitadíssima Foreign Affairs com o título "A Europa, mas não a OTAN, deve enviar tropas para a Ucrânia". E vou citar apenas a conclusão a que chegam os especialistas em relações internacionais. Em vez de forçar uma escalada russa, a presença de tropas europeias tem mais chances de evitar a propagação do conflito e prevenir mais danos à economia e à infraestrutura da Ucrânia. E talvez isso seja ingênuo, mas me parece que temos a chance de, pelo menos em uma milionésima fração de %, intensificar esse processo. Se continuarmos levantando esse tema, mostrando ao eleitorado ocidental que determinação hoje significa paz amanhã. Afinal, o tempo que eles têm para sua indecisão foi pago com as vidas dos melhores filhos e filhas da Ucrânia. Isso simplesmente não é justo. Todos os meus sonhos, tudo foi destruído por essa guerra. Eu tinha tudo, casa, família, minha segunda mãe, que é a minha sogra. Não encontramos meu irmão e um primo que foram mortos. Muitos amigos e família, se eu for listar. Meu filho também sofreu. A psique infantil, como explicado, não passa sem deixar marcas. Os médicos receitaram remédios para ele por 3 anos, porque devido a tudo que ele viu, todos aqueles corpos quando fugiam e se escondiam entre os corpos. Posteriormente, ao passarem pelos postos de controle, os orcs tentaram levar minha esposa, torturando-a para descobrir meu paradeiro. Bem, tudo bem, minha esposa foi esperta e fez o filho dizer também. Mas ele não entendia porque ela disse isso, que o papai nos abandonou, que ele era ruim, e o filho repetiu isso. Se ele não tivesse dito isso, não sei o que teria acontecido com ele. Ele sempre afirmou que meu pai é militar e pilota tanques. Provavelmente, no contexto do perigo colossal que o regime de Putin representa para o mundo, é tolice prestar atenção a esses detalhes. Mas eu realmente estou surpreso com o quanto Putin e seu eleitorado se mostraram covardes e idiotas. Como poderia ser diferente? Bem, um Estado que pretende ser líder mundial não pode abrir um processo criminal com a justificativa de abater um avião A-50 que não é destinado a combates, só para preservar sua imagem. Parece lamentável ficar indignado porque as forças armadas da Ucrânia derrubaram um avião que os atacava com mísseis. Fica lamentável o presidente que ele mesmo começou a operação militar especial e agora, como um adolescente que se sujou, ameaça com armas nucleares um país que ele nem considerava como país. A humanidade, se quiser ao menos sobreviver a este século, simplesmente é obrigada a desenvolver contramedidas contra tais ações de agressores e garantir que essas contramedidas funcionem por séculos. E nós, amigos, temos o poder de ajudar nesse processo. Eu acredito nisso. Espero que vocês também acreditem. Mas, como sempre, cabe a vocês decidir ser ou